Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Celino e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a América Espanhola, circulação mundial de riquezas. Esse é o tema de estudo da quarta semana desse ensino à distância que o governo de Minas está fazendo. Então nós vamos começar. Fique por dentro dos conceitos. Tem alguns conceitos que são trabalhados nesse tema. E gostaria que vocês prestassem atenção nesses conceitos para entendê-los direitinho. O mercantilismo se trata de um conjunto de práticas econômicas oriunda dos reinos absolutistas da Europa entre o século XV ao início da primeira Revolução Industrial, no contexto das grandes navegações e na colonização da América. O que fazia parte desse mercantilismo? Aqui nós temos um resumo. Primeiro, metalismo. Naquela época, eles acreditavam que quanto mais ouro ou prata o país possuísse, mais rico ele era. Então, mais poderoso ele era. Porque esse ouro e essa prata, ele poderia ser utilizado para financiar novos processos de colonização. Então, quando esses colonizadores eles chegavam numa nova terra, eles iam explorar aquela nova terra, existiam aquelas pessoas que saíam procurando se naquele lugar existia ouro e prata. Então, eles eram pessoas que procuravam essas riquezas para depois passar a extrair. Aqui mesmo no Brasil foi levado muito ouro, principalmente aqui de Minas Gerais, para Portugal. No caso da América Espanhola, levaram-se muita prata, principalmente da onde hoje é a Bolívia. Então, eles vinham para cá para extrair ouro e prata, porque aquilo ali significava riqueza. Esse período chamado de metalismo. Balança comercial favorável. O que é balança comercial? Você tem na balança comercial duas coisas: exportação e importação. Exportação é quando um país vende para o outro. Importação é quando um país está comprando o outro. A balança comercial ela é favorável quando você mais vende do que compra, porque aí vai entrar mais dinheiro. Se eu vendi um celular para o outro país, aquele celular vai lá para aquele outro país, ele vai ter que me pagar, vai entrar dinheiro aqui. Então isso é balança comercial favorável. Na época do mercantilismo, a balança comercial era favorável em relação a quê? A metrópole e a colônia. Metrópole era o país que colonizava o outro. A colônia, no caso, era aquele que era explorado. Brasil era colônia. Portugal, metrópole. Então, o comércio do Brasil só podia ser com Portugal. E o Brasil tinha que mais comprar de Portugal do que vender. Mas o que o Brasil comprava? Comprava tecido, ferramentas. E o que ia daqui para lá? No começo foi o pau-brasil, depois o açúcar e tudo aquilo que passou a ser cultivado aqui. Protecionismo. Medidas protecionistas. Era aquilo assim, a colônia só podia fazer comércio com a metrópole. Isso era chamado de pacto colonial. E se fosse comprar de um outro país? Brasil, a metrópole era Portugal, então nós podíamos comprar de Portugal. Mas se a gente quisesse comprar na França, e no caso Portugal taxava esses produtos para eles ficarem mais caros, para você só comprar de Portugal. Colonialismo, colonizar territórios em busca de mais recursos. Então isso são outras características. No caso, quanto maior fosse o território que você tivesse da colônia, mais oportunidade você ter de encontrar ouro, mais oportunidade de ter prata, de você produzir aquilo que era necessário para a metrópole. Seguindo aqui, características do mercantilismo. A economia com base na troca de produtos agrícolas foi substituída aos poucos pela economia com base na troca de mercadorias por dinheiro. Antes, como que era? Era aquele negócio chamado de escambo. Escambo o que é? Uma mercadoria em troca de outra. Eu te dou tal mercadoria, você me dá essa. Não se usava esse dinheiro. Depois eles começaram a usar essa questão da troca, passaram a utilizar dinheiro. Aí nesse caso, olha só, tornou necessário aumentar a quantidade de moedas de circulação. Que jeito?
procurando mais metal. Que metal precioso que era? Ouro e prata. Aí é o período do metalismo que nós falamos anteriormente. Então era buscar nesses lugares, nessas colônias, mais ouro e prata para que aumentasse o dinheiro em circulação. O governo incentivava o desenvolvimento das indústrias em seus territórios, pois exportar manufaturas rendiam bons lucros. Mas qual governo? No caso, Brasil e Portugal. Ele incentivava a indústria lá em Portugal, não aqui no Brasil. Porque a indústria lá em Portugal ia gerar emprego e ia lucrar bastante porque ia vender os produtos aqui para o Brasil. Para estimular a indústria nacional e evitar a saída de moedas para outros países, o governo criava vários impostos e taxas, tentando evitar a entrada de produtos vindos do exterior. Isso era chamado de protecionismo alfandegário. É aquela questão. Ao invés de eu comprar um produto vindo da Inglaterra, eu tinha que comprar de Portugal. Mas se eu quisesse comprar da Inglaterra, eles cobravam tanto imposto em cima daquilo que o produto ficava caro. Era mais barato eu comprar de Portugal. E o Pacto Colonial. Aqui embaixo dá para a gente entender esse Pacto Colonial. Metrópole, exemplo brasileiro, Portugal. Colônia, Brasil. No Pacto Colonial, monopólio de exclusividade. O Brasil só podia fazer comércio com Portugal. Portugal podia fazer comércio só com o Brasil? Não. A metrópole podia fazer comércio com quem ela quisesse. O que vinha da metrópole para a colônia? O que vinha de Portugal para o Brasil? Produtos manufaturados. Aqueles produtos que surgiam com as primeiras fábricas. E também vinham escravos. A metrópole que vendia os escravos para a colônia. Então era muito lucrativo esse comércio. E o que ia daqui para lá? Do Brasil para Portugal? Matéria-primas, produtos tropicais e metais preciosos. Matéria-prima, madeira, pau-brasil. Produtos tropicais, o açúcar, da cana-de-açúcar. Aquilo que era produzido aqui, porque aqui é quente, chove bastante, lá na Europa, às vezes o inverno é rigoroso, eles começaram a produzir aqui para mandar para lá. Cacau para fazer chocolate, tudo isso. Metais preciosos, ouro e prata. Então esse pacto colonial, ele era muito favorável para quem? Para a metrópole. Porque a metrópole ficava com a maior parte do lucro. A colônia tinha mais obrigações, né? Vamos seguindo aqui. No período da colonização brasileira, as características. A produção da economia do Brasil foi organizada para atender o mercado externo. Esse mercado externo aqui, entenda-se Portugal. Tudo que era produzido aqui era para mandar para Portugal. Portugal podia revender para outros países, mas o lucro ficava com Portugal. Conforme o Pacto Colonial, o Brasil tinha que se dedicar à agricultura tropical e à atividade extrativa, mineração vegetal. Lembra? Nós vimos anteriormente. Terceiro, era proibido ao Brasil concorrer com Portugal. O Brasil não podia ter comércio com outros países, só podia ter com Portugal. A colônia só podia produzir o que a metrópole não tinha condições de fazer. Produtos tropicais, né? A função da economia colonial é servir aos interesses da metrópole. É aquilo que eu falei anteriormente. A metrópole ficava com a maior parte do lucro. As colônias não. Aqui nós temos um quadro que retrata a chegada dos portugueses ao Brasil. Então, ele retrata o desembarque das caravelas, a chegada desses homens e a população nativa, indígena que tinha aqui no Brasil. Dá para a gente ver que o índio brasileiro ele não utilizava roupa. Então, ele vivia espalhado pelo território. Acredita-se que aqui no Brasil existiam em torno de 5 milhões de índios. Mas que visão que eles tinham do indígena aqui no país? Observa, esse trecho é um trecho de um livro que chama Expedições Geográficas. Aqui eles falam um pouquinho de como os europeus viam o índio. Eles tinham 3 formas de ver o índio. A primeira, dizia de que maneira? Eu vou chamar de visão romântica. Idealiza o índio ligado à natureza, protetor das florestas, vê o índio como ingênuo, pouco capaz ou incapaz de compreender o mundo branco, com suas regras e valores. Então ele viu o índio lá e fala, esse daí, ele não tem conhecimento, ele não sabe nada.
Ele é ingênuo, então ele vive lá no meio do mato. Ele não vai nunca conseguir compreender que jeito que é viver numa sociedade. Essa é a visão romântica. A segunda, essa já vê o índio de uma maneira diferente, bem o contrário. Tem a visão do índio como cruel, bárbaro, canibal, animal selvagem, preguiçoso, traiçoeiro e tantos outros adjetivos negativos. Por que eles têm essa ideia? Porque no início da colonização aqui, muitos índios foram mortos pelos colonizadores. Para justificar a matança desses índios, começaram a dar esses adjetivos negativos para ele. Ah, mas o índio ele é cruel, ele é canibal, ele é muito isso, ele é muito... Então isso fazia com que, para justificar a matança dos índios. Então nós vamos matar ele porque ele é muito cruel, ele come carne de gente. Imagina? Então isso justificava o extermínio dos índios. Já a terceira, essa já é uma visão mais atual. A terceira perspectiva é sustentada por uma visão mais cidadã, que concebe os índios como sujeitos de direitos e, portanto, de cidadania. E não se trata de cidadania comum, única e genérica, mas aquela que se baseia em direitos específicos, resultando em uma cidadania diferenciada, ou melhor, plural. Essa já é uma visão assim que fala que o índio tem compreensão das coisas que o cercam, mas que o índio também tem direitos. O índio tem deveres, mas esses deveres são de acordo com a cultura desse índio. Você não pode julgar o índio de acordo com a cultura que ele não tem, né? Seguindo aqui. A intervenção do Estado na economia foi marcante. O rei absolutista determinava a quantidade de impostos e controlava o mercado. A balança comercial favorável consistia no esforço do país para exportar mais do que importar. Assim, mais moedas entrariam do que sairiam, favorecendo a situação financeira daquele país. As colônias de exploração, prestem atenção nesse termo aqui, desempenhavam um grande papel nessa época, pois a riqueza de um país da Europa estava diretamente ligada à quantidade de colônias que ela possuía para exploração. O que era uma colônia de exploração? Existia dois tipos de colonização: exploração e povoamento. Na colonização de povoamento, aqueles povos que iam viver na colônia, eles queriam desenvolver aquela colônia, queriam fazer com que aquela colônia tornasse assim, um novo lar. Já na colonização de exploração, a característica dela aqui, produção agrícola baseada em latifúndios e monoculturas, grandes propriedades com plantação de um único gênero, no caso do Brasil, cana-de-açúcar, algodão, tabaco, produção destinada ao mercado externo, a metrópole, utilização de trabalhos escravizados, indígenas ou negros. Aqui do lado nós temos uma série de fotos que mostram a questão da escravidão negra no Brasil. Os negros, durante muito tempo, eles foram escravos. Eles eram capturados no continente africano e trazidos para o Brasil. E eles eram tratados, olha aqui essa foto, como se fossem bichos, animais. Eles eram acorrentados, eles apanhavam. Aqui mostra quem fazia o trabalho pesado eram os negros. E esse daqui era o dono das terras, ele era o senhor ali, então ele tinha todos os privilégios. Aqui esse é um quadro também que retrata como seria uma casa grande. Na época existia a separação casa grande e a senzala nos engenhos de exploração de cana-de-açúcar. Então os negros tinham que ficar servindo, até abanando aqui as pessoas para que os mosquitos não se aproximassem, para refrescá-las. O que sobrava de alimentação daquela casa, eles davam para os negros comerem. Então é um período muito triste da história brasileira, né? Mas ainda hoje existe racismo, infelizmente ainda existe até hoje. Muito bem, aqui agora nós já estamos nas atividades dessa semana. Gostaria que vocês observassem o seguinte. Em cinza, os povos originais da América. Aqui seriam aqueles povos que viviam aqui no continente americano.
Aqui no caso do Brasil, os índios. Aqui nos Estados Unidos também nós tínhamos índios. Aqui no Canadá, os esquimós. Agora, aqui nessas cores estão os países que tinham as suas colônias. A Espanha e as suas colônias. Depois, aqui nós tínhamos a Grã-Bretanha, a Inglaterra. Em vermelho, a França. Em preto aqui a Holanda. Em verde, Portugal. Aqui está o nosso país. Olha quem colonizou o Brasil. Portugal. Então, nós temos aqui uma amostra do que seria as colônias aqui no continente americano. Depois, nós temos aqui a atividade 3, que vocês vão falar sobre o pacto colonial. Lembra? A colônia só podia comprar da metrópole. Tudo que era produzido aqui ia para a metrópole. A balança comercial favorável à metrópole. Outra coisa, tudo que era extraído aqui era produzido de acordo com os interesses da metrópole. Agora, aqui nós temos essas imagens. Isso aqui representa o ouro, a época da extração, o metalismo. Lembra? A extração de ouro e prata, que eram os recursos naturais. Aqui nós temos a época dos engenhos de cana-de-açúcar, as culturas tropicais que eram feitas aqui, né, os engenhos. Essa árvore não dá para ver bem o que ela, não tem o nome dela aqui, mas pode ser representando a época da exploração do pau-brasil, né? E aqui por final, a Casa Grande na época dos engenhos de cana-de-açúcar, os escravos negros, né, no período da colonização. Tá bem? Pessoal, eu espero que esse vídeo tenha ajudado a vocês nas atividades dessa semana, tá? Bons estudos e até uma próxima. Um abraço.